Eu já. Já? Não Então, participei de essa é a primeira. Primeira vez também. vocês que já participaram sabem como que está acontecendo, já sabe o porquê das aulas também, né? Sim? Sim. Sim? Tá, pessoal. Então, só para reforçar, para quem não assistiu ainda, né? A intenção dessas aulas é um plantão para vocês tirarem as dúvidas que ficaram dos conteúdos estudados no primeiro ou no segundo bimestre e um reforço de um conteúdo que o professor achou que vocês não entenderam, que ficou faltando alguma coisa, tá? Essa aula é um reforço de conteúdo, tá? Não recupera nota, recupera conteúdo. Na próxima semana, se não houver nenhuma mudança, aí tem aquela recuperação onde você vai recuperar a nota, tá? Onde você vai assistir uma aula, fazer um trabalho, fazer uma prova para recuperar a nota, seja do primeiro bimestre, seja do segundo bimestre, tá? Então, isso é semana que vem. Essa semana é só conteúdo, ok? Outra coisa que eu preciso explicar para vocês. As pessoas que eu convoquei, gente, é porque ficou com nota abaixo de 60 no primeiro bimestre, tá? Ficou devendo atividade, alguma coisa assim, ficou com a nota abaixo de 60. Geralmente, assim como é nas aulas presenciais, quem fica com nota abaixo de 60 é porque deixou de entregar alguma coisa, né? Porque, como vocês sabem, as nossas atividades, seja do primeiro, do segundo, do terceiro ou do quarto bimestre, vale metade da nota, né? Ou seja, um terço, né? Porque um terço é o simulado, o outro terço é a avaliação e o outro terço as atividades, tá? Por isso que a gente fica pegando o pé, batendo na mesma tecla para que vocês façam as atividades, tá? Coloca nome lá no grupo, manda lista, insistindo justamente por isso, para que vocês não fiquem abaixo da média, certo? Todo mundo entende isso perfeitamente, né? Sem nenhum problema. Todo mundo consegue lidar com essa situação tranquilamente? Sim, pessoal? Marcos, você me disse que estaria trabalhando. Ah, não foi você, não. Foi o Marcos do nono A, tá certo. Eu te falando que o Marcos Filho está aqui perguntando para ele. Falou para mim que ia trabalhar, mas não é ele, não, gente. É do nono ano e foi ontem a aula. Perdão. Tá, pessoal, estou aberta. Vocês ficaram com algum conteúdo que vocês não estudaram, que vocês não viram, assim, que vocês não entenderam no primeiro bimestre ou no segundo e querem me fazer perguntas a respeito? Vocês podem ficar à vontade. Se tiver algum conteúdo que vocês não tenham entendido e quer que eu fale a respeito, a hora é agora, tá? Enquanto vocês vão fazendo as perguntas, eu vou anotando quem eu convoquei e está aí na reunião, porque eu preciso passar para a coordenação, tá? Quem foi convocado e não participou, principalmente. Certo? Podem ir perguntando. Só fala um de cada vez, porque senão não consigo atender todo mundo. Vocês estão todos eufóricos para falar, né? Brincadeira, tá, gente? Estou pegando no pé um pouquinho para ver se vocês se libertam e começam a falar. Gabriel. Não, pessoal, não tem ninguém para fazer pergunta, ninguém quer perguntar nada, todo mundo está sabendo tudo. Sim, professora. Eu não tenho pergunta, não, mas é porque eu fiquei de recuperação porque eu não fiz tarefa, porque eu estava fazendo as tarefas de matemática, português, esquecendo as mais fáceis. Eu ficava pensando assim, não, vou deixar as mais fáceis para depois. E aí eu fui esquecendo. Acabou passando sem fazer, Gabriel? Foi. Gabriel, eu não sei, mas eu tive essa impressão. Na verdade, gente, o que acontece? Principalmente na minha disciplina, né, que é arte. Aí todo mundo fica pensando assim, não, mas não vai dar nada não, é arte, né, é arte, eu não vou fazer não, depois eu faço, e acaba passando mesmo, eu sei como que é. Eu sei que foi por isso, porque tem gente que ficou com nota baixa, que a hora que eu fui fechar a nota, eu fiquei com peso na consciência, porque eu sei que é aluno bom, aluno que faz atividade, né, porque a gente vai conhecendo vocês. E aí, à medida que eu fui fechando as notas, que foi ficando abaixo da média, eu falei, meu Deus, mas como que eu faço? Dar nota para o aluno sem ele fazer nada, eu não posso. Pessoal, tem um usuário desconhecido para mim, e eu quero que fale quem que é, porque de repente é um dos que foi convocado e vai ficar com falta, tá?
Eu estou vendo que está o Diego do oitavo D, a Eduardo do oitavo C, o Gabriel do oitavo D, o Isaac do oitavo A Carla do oitavo D, a Luísa do oitavo B, o Marcos Filho do oitavo D, a Mariane Ribeiro do oitavo B, o Silvon do oitavo C, e tem um usuário desconhecido. Quem que está como usuário desconhecido? Para que eu coloque a presença. Eu também estou presente, professora Marcelo Raul. É a Marcela? Marcela, então é você, meu anjo. Porque está aparecendo para mim como usuário desconhecido, tá? Uhum. Por isso que eu perguntei, porque eu falei, eu sei que provavelmente deve estar na sala e alguém precisa ter a presença porque foi convocado. Tá, pessoal. Então, ninguém de vocês ficou com dúvidas. Ficar com dúvidas, eu sei que ficou, vocês ficam constrangidos de perguntar, ou até nem lembram mais, né? Então, dentre os conteúdos que nós estudamos, né, que a gente estudou tanto no primeiro quanto no segundo bimestre, eu escolhi um conteúdo que a gente falou superficialmente sobre ele, tá? E que a gente precisa falar um pouquinho mais, certo? Lembra que nós fizemos uma atividade sobre a teoria das cores de Guelph, que foram estudadas pelo Paul Klee? Nós fizemos essa atividade, foi uma atividade que foi enviada pela subsecretaria, tá? É um material que a subsecretaria disponibiliza para a gente usar com vocês. Nós fizemos essa atividade, que era uma atividade onde vocês tinham que misturar as cores, lembram dessa? E pintar os quadradinhos para mim? Então, naquela atividade, gente, a gente depois não falou sobre ela, e eu sei que alguns de vocês ficaram em dúvida, tá? Então, eu escolhi aquele conteúdo para a gente falar um pouquinho mais, principalmente sobre essas teorias das cores do Paul Klee, tá? Do Guelph que o Paul Klee estudou, tá? Então, é teoria de cor, a gente estuda cor desde o primário, né? A gente vem falando sobre elas, só que a gente vai, como se diz, vai afunilando, é igual um funil, né? A gente começa estudando todas as cores, estuda cor, lá você pinta de qualquer jeito, sem nenhum, né? Sem nenhum cuidado, depois você vai conhecendo as cores primárias, depois secundárias, terciárias, e agora, por último, a gente estudou sobre as cores complementares, né? Que inclusive foi uma pesquisa que vocês fizeram para mim, tá? Mas e aí? Como que são essas cores? Né? Como que surgiu o estudo dessas cores? Né? Então, a gente vai ver exatamente sobre esse assunto hoje. Quem começou a estudar, quem foi as primeiras pessoas que estudaram, por que eles se interessaram por isso? Cor é só pintar e é cor? Como que é isso? Então, é isso que a gente vai ver hoje, tá? Eu vou compartilhar a tela com vocês, provavelmente vai demorar um pouquinho, porque o Teams hoje está assim, acho que está sobrecarregado, está bem lento. Eu vou compartilhar a tela, a gente vai fazer o estudo das cores. A hora que tiver faltando 5 minutos para terminar a aula, eu coloco a chamada para vocês assinarem para mim, tá? É importante que vocês assinem lá no chat. Quem não tiver acesso ao chat, porque tem alguns de vocês que o chat não aparece, eu coloco lá no grupo. Mas vai assinar só quem está na aula, tá? Porque eu tenho controle de quem está na aula, ok? Se tiver algum colega, eu vou assinar, a pessoa já colocou aqui, eu vou fazer de conta que eu estava. Já avisa para ele que a hora que eu for confirmar, eu tiro o nome dele, tá? Então, vou tentar compartilhar a tela com vocês agora, ok? Deixa eu fechar isso aqui. Apareceu alguma coisa aí para vocês? Já? Apareceu. Apareceu. Ah, ótimo. Tá, pessoal. Então, tá me vendo aí também, do ladinho? Ou não? Sua câmera tá Eu tô desligada. Tá? Aham. Já que eu desliguei ela lá, que eu passei por lá, deixa eu ver. Ah, desliguei mesmo, olha que coisa. Ah, não sei por que o meu aplicativo, quando eu vou compartilhar, ele tá desligando a câmera. Vocês acreditam numa porcaria dessa? Nossa. Ah, a senhora tá sem um fone de ouvido, não tá? Tô. É Eu por acho que é isso, por causa do então. Viva Voz. Tem que ir lá Oi? tem que pôr Viva Voz. O meu também tá acontecendo. A Aonde, tela. meu anjo? Onde que A eu tela tá coloco? desligando. Ah, tá.
Aonde tá multando, aonde você põe pra multar ou pra ligar a câmera, tem um bichinho aqui, ó. Tipo uma caixinha de som. Você aperta nela e você põe Viva Voz. Peraí, deixa eu entrar aqui. Deixa eu ver se vai dar certo. Viva Voz, alto-falante. Tá conectado. Tá no Viva Voz? Uhum. Ah, então não sei o que vai acontecer. O meu era por isso. Eu, hein? Gente, essas tecnologias batem mais na gente, vocês não têm noção. Tanta gente apanha com esses trem. É tanta coisa, né, pra gente aprender assim na última hora que, meu Deus. Mas vamos voltar. Vocês estão me ouvindo bem, não tá? Eu preciso aumentar o volume mais um pouquinho. Mas tá vendo o slide aí agora? Tô. Tá? Então vamos lá, pessoal. Então vamos conhecer um pouquinho dessas teorias das cores, né? E vocês vão lendo e eu vou explicando para que não fique só eu falando, pode ser? Porque senão fica chato, né? Fica toda a vida a mesma coisa. Aí vocês vão revezando na leitura aí e eu vou explicando, tá bom? Pode ser assim? Pode ser, Gabriel Marques? Pode ser você para começar? Pode. Pode, então Não. vamos lá, meu anjo. Teoria das cores. Teoria das cores são os estudos e experimentos relacionados com a associação entre a luz e a natureza das cores, relacionados por Leonardo da Vinci, Isaac Newton, Gucci, entre outros. A mais antiga teoria Gabriel, sobre as só um cores... minutinho. Só para um minutinho. Tá, pessoal. Lembra que eu disse para vocês que quando a gente vai falar sobre cores, geralmente eu não sei, né, com exceção de quem já tem como se diz, tem um costume de pintar, já tem mais conhecimento a respeito, quando a gente vai estudar sobre as cores, a gente só pensa nas cores. A gente nem lembra da luz, né? E como essas cores surgiram, como que elas chegou ao roxo de que forma, né? Então, essa teoria das cores, esses estudos, esses experimentos sobre as cores, né? A cor sobre a luz, o efeito que a luz faz na cor, esses estudos eles foram realizados pelo Leonardo da Vinci, né? Os primeiros, pelo Isaac Newton e o Goethe, tá? Que é aquele da paleta de cores que o Paul Klee estudou. Tá? Então, os primórdios, né, um dos primeiros foram eles. Mas quem vai estudar, de fato, a primeira teoria das cores vai ser o filósofo grego Aristóteles. Tá? Gabriel, pode continuar lendo, meu anjo, por favor. Obrigada. A mais antiga teoria sobre cores que se tem notícia é a autoria do filósofo grego Aristóteles. Aristóteles concluiu que as cores eram uma propriedade dos objetos, assim como peso, material, textura. Eles tinham cores vermelho, verde, azul, amarelo, preto e branco. Gente, perdão, bebi água que eu afoguei. Tá, então, como eu havia dito para vocês, os primeiros estudos, né, de que se tem notícia, foram feitos pelo Aristóteles. O Aristóteles, quando ele começou a fazer esses estudos, ele chegou à conclusão que as cores, elas têm propriedades, assim como todos os objetos. Ela vai ter um peso, ela tem um material, ela tem uma textura, e isso é um fato, né? Por exemplo, lá nos primórdios, quando eles faziam as tintas para pintar as paredes das cavernas, né, nas pinturas rupestres, de onde que eles tiravam as tintas? Eles tiravam tinta de pedra, né, de rocha, né, para ser mais exata, de coisas da natureza, né, e tudo isso tem o quê? Ela tem uma textura, ela vai ter um peso, ela tem um material para se fazer essa cor. Ela não é simplesmente uma cor acontece do nada. Né? E o Aristóteles, nos primeiros estudos dele, ele já vai chegar a essa conclusão, né, que todas as cores, ela tem peso, ela tem um material de onde ela é tirada, ela é feita de um material, e ela tem uma textura diferente, né, cada uma delas. E quais as tintas que eles tinham naquela época? Vermelho, verde, azul, amarelo, preto e branco. Por quê? Porque naquela época eles ainda não sabiam misturar as cores como nós sabemos hoje, para chegar a uma nova tinta, né, uma nova cor.
Então, a partir do momento que começa-se a criar as cores secundárias, né? Aqui já tinha uma cor secundária, né? O verde, o azul, já é cor secundária, mas eles ainda não misturavam as cores para chegar nesse contexto, para saber que essa é a cor primária, essa é a cor secundária, essa é a cor terciária, essa é a cor complementar, né? Então, mas os primeiros estudos, é importante, tá, pessoal? Porque quem vai fazer, é importante vocês prestarem atenção, porque a minha avaliação do nosso trabalho provavelmente vai ser sobre as cores, tá? Da próxima semana, para quem ficou com média baixa no primeiro ou no segundo trimestre. Então, é interessante vocês já irem se adaptando, ok? Então, vamos lá, vamos continuar. O tempo urge, a Sapucaí é longa. Quem continua lendo, por gentileza? Tá, enquanto vocês chegam, né, para poder ler, vamos só recapitular. Os estudos das cores, começou a ser feito por quem? Quem foi o primeiro? O Aristóteles. Quem mais fez estudo de cor? Que a gente sabe lá. Leonardo da Vinci. Quem mais? O Isaac Newton, que é aquele da teoria da maçã, lembra? Da teoria da gravidade. E o Goethe, tá? Esses são os principais nomes associados a experimentos e estudos sobre a teoria das cores. Pode ser uma pergunta, tá? Uma pergunta da nossa avaliação lá já. Então, prestem atenção. Os primeiros estudos foram feitos por quem? Pelo Aristóteles, né? Mas os experimentos, os estudos relacionados à cor em relação à luz e à natureza é o quê? Quem fez? Leonardo da Vinci, o Isaac Newton e o Goethe, tá bom? Então, vamos continuar agora, né? Vamos lá, quem vai falar agora? Quem vai ler, por favor? Precisa eu falar quem? Marcelo, lê para mim, por favor. Deixa eu ouvir a sua vozinha. Estou com saudade de ver você. Ou melhor, estou com saudade de ver todos vocês. E a professora? Lê para mim, por favor. Você está vendo o slide aí? Tô. Então, lê para mim, por favor. O estudo de cores sempre foi influenciado por aspectos psicológicos e culturais. O poeta medieval Plínio, certa vez, teorizou que as três cores básicas seriam o vermelho vivo, amarelo e outras que chamava de conchífera. O amarelo foi excluído dessa lista por estar associado a mulheres, pois era usado no véu nupcial. Leonardo da Vinci afirmou que a cor era uma propriedade da luz e não dos objetivos. Afirmou que todas as outras cores podiam formar a partir do vermelho, verde, azul, amarelo. Afirmou ainda que o branco e o preto não são cores mais extremas da luz. Ok, pessoal. Então, já começamos a estudar que o estudo das cores, ele não é simplesmente um estudo, né? Ele é influenciado por aspectos psicológicos e culturais, né? Da psicologia do momento e a cultura da pessoa que está fazendo esse estudo, tá? E dentre esses estudos, né, teve aí o poeta medieval Plínio, que ele vai teorizar, ele vai escrever, né, vai fazer uma teoria que as três cores básicas seriam o vermelho vivo, o ametista e uma outra cor que ele chamou de conchífera, né? Para o Plínio, seriam essas três cores as cores principais, as básicas, que daria origem a todas as outras cores, tá? Mas, né, com o passar do tempo, com os estudos, o amarelo foi excluído da lista. Por quê? Vamos pensar, a sociedade, né, a cultura, ela sempre discriminou, de certa forma, a mulher. Né? E como o amarelo era uma cor que era usada no véu nupcial, ou seja, no véu que a esposa ia usar nos casamentos, ela foi excluída dessa teoria. Então, na teoria do Plínio, depois de certos estudos, ficou que a cor que daria base para todas as outras cores era o vermelho
e o ametista, tá? A conchífera, que é o amarelo, foi excluída da lista, certo? Aí depois vai vir o Leonardo da Vinci, né, com seus estudos. Lembra que ele é um dos primeiros lá a fazer os estudos? Leonardo da Vinci, com os estudos dele, ele vai chegar à conclusão... Oi? E a chamada já só falta 5 minutos só. Não, senhor, a aula vai até às 10h55. A chamada eu vou colocar às 10h50 lá na coisa, tá? Eu fiz a chamada aqui já, mas coloco ela lá para vocês assinarem depois lá no chat. Mas às 10h50, ok? Ainda faltam 15 minutos ainda para eu colocar ela lá. Tá, pessoal, voltando. O Leonardo da Vinci, nos estudos dele, né, ele vai falar que a cor é uma propriedade da luz e não dos objetos. Como, por exemplo, se a gente for parar e pensar nas cores do arco-íris, né? Quando a gente vê o arco-íris é bem colorido, mas isso a gente sabe que é um efeito de quê? Um efeito da luz, né? Sobre a água que gera o arco-íris. A gente sabe disso, né? Vocês já sabem disso? Sabiam disso? Que, na verdade, o arco-íris é um efeito da luz solar sobre a água, né? Então, aí está provando a teoria do Leonardo da Vinci, que, na verdade, as cores é uma propriedade da luz e não dos objetos. É a luz que incide sobre um objeto e dá cor para ele, né? E, juntamente com isso, o Leonardo da Vinci vai falar que todas as outras cores poderiam se formar a partir do vermelho, do verde, do azul e do amarelo. Afirma ainda que o branco e o preto não são cores, mas extremos da luz. E se a gente for pensar, por exemplo, sobre a questão do dia estar claro. O dia estar claro, a gente sabe que ele é branco, né? Então, o negro é o quê? A falta do quê? Da luz, né? Quando está à noite, está faltando o quê? A luz solar, né? Então, as teorias defendidas pelo Leonardo da Vinci têm muito de verdade, muito de realidade dentro das teorias das cores. Por quê? A escuridão é o quê? A falta da luz. Se tem luz, não tem escuridão, não tem negro, não tem noite, não é isso? Então, enquanto tem a luz solar, o dia está claro, o dia está branco. A partir do momento que não tem luz solar, escurece e fica negro. Então, as teorias do Leonardo da Vinci é muito característica e tem muito fundo de verdade, né? Mas vamos ver as outras teorias que foram defendidas para a gente ver aonde que a gente chega, ok? Tá, pessoal, estou falando muito rápido, tá dando para vocês entenderem, ou vocês querem que eu fale mais devagar? Quer alguma coisa que eu repita o que eu falei já? Que a gente já explicou? Ou posso continuar? Posso continuar? Pode. Pode. Então, vamos lá. Continuamos. Teoria das cores. Vamos ver o que o Isaac Newton vai falar depois do Leonardo da Vinci sobre as teorias das cores. Quem lê para nós? Luísa, pode ser você, meu anjo? Luísa? Mariane? Posso, professora? Por gentileza, meu anjo, lê para mim. Mais tarde, Isaac Newton estudou a influência da luz do Sol na formação das cores e realizou a experiência do prisma. Decomputou a luz branca em um espectro de cores. Newton defendia a natureza física da luz, fornecendo alguns argumentos em favor da materialidade da luz. Ok. O que o Newton vai reforçar? O Newton, como a gente sabe, ele era um físico, né? Então era óbvio que ele ia puxar para o lado da física, o estudo das cores, né? E ele vai provar, né? Ele vai fornecer alguns argumentos onde ele vai falar que a luz, ela tem uma materialidade, né? Ela não é só um aspecto, não é só um espectro, como se diz. A luz branca é um espectro de cores, como ele mesmo diz. Mas ele vai defender a natureza física da luz, que para produzir luz tem um argumento físico para isso, né? Ele vai defender essa produção física da luz. Como ele era físico, era natural que ele fosse puxar a sardinha para o pé dele mesmo, né?
para chegar nessas condições e falar sobre isso, né? Sobre a natureza física da luz. Não só a materialidade, como foi defendida lá atrás pelo próprio, não fala, gente, Leonardo da Vinci, mas também a natureza física da luz. Vamos continuar. Tá, pessoal, então, como a gente já viu, né, porque esse assunto aqui a gente viu lá naquela atividade, isso aqui era mais a parte histórica, a parte teórica, né, mais falando sobre esses estudos que foram feitos para chegar aonde chegou agora sobre essas teorias das cores, né? Então, como a gente estudou, como a gente já tinha visto isso, vocês veem lá há muito tempo, né? Desde lá no ensino fundamental, vocês já começam, ensino fundamental 1, vocês já começam a estudar sobre as teorias das cores, né? Então, a gente sabe que o ciclo cromático, né, esse ciclo de cores, ele é composto de 12 diferentes cores, que ajudam, que dentro desse ciclo cromático vai ter o quê? Vai ter as cores primárias, né? Depois vai vir as secundárias e as terciárias. Isso aqui é a teoria que foi defendida pelo Isaac Newton, né? O espectro visível das cores que juntam no ciclo cromático essas 12 cores, essa formação das 12 cores. Era isso que ele falava, que uma cor originava outra dentro das teorias físicas, né? E o que a gente estuda até agora, e a gente sabe que é verdade, que uma cor mistura um amarelo com verde, vai fazer uma cor, um vermelho com amarelo, faz outra cor, e assim sucessivamente. Tá? Então, essa é a defesa do Newton, que perdura até hoje. Vamos ver aqui mais um pouquinho o que se fala a respeito. Agora vamos falar sobre o Gelt, né? O que o Gelt falou, afinal de contas, sobre essas teorias de cores. E é esse rapaz aqui que interessa para a gente, né? Toda essa ladainha anterior foi para chegar nesse rapaz aqui, que foi o último que fez estudos sobre as teorias das cores, que foram estudadas pelo Paul Klee e pelo Kandinsky, tá? O Paul Klee e o Kandinsky são pintores, né, da era do século XX, né, do século que criou lá uma série de novas teorias, novos movimentos de pintura, de pintores, novos movimentos artísticos, mas o Paul Klee vai se destacar também no estudo das cores, tá? Eles são precursores das vanguardas europeias com novos movimentos artísticos, mas o Paul Klee, além de se tornar um pintor moderno, né, um pintor da era moderna, ele vai fazer alguns estudos. Dentre ele, um estudo das cores criados pelo Gelt, tá? Então, vamos lá. Alguém lê para mim, por favor? Eu não quero pedir para alguém ler, mas se alguém não for ler, eu peço para alguém ler. Eu cito alguém e peço para ler. Posso ler de novo, professora? Claro, quem vai ler de novo? Mariane. Ok, Mariane, por favor. Gult passou 30 anos escrevendo um tratado sobre as cores, que coloca em um xeque a teoria de Newton. Para Gult, a cor não é um fenômeno físico. O mesmo comprimento de ondas pode ser percebido diferentemente por diferentes pessoas. Calma. Por outros seres vivos animais. Ou seja, cor é um fenômeno fisiológico de caráter subjetivo e individual. Tá, Porém, peraí só um pouquinho, tá, Mariane? Deixa eu falar. Tá. Deixa eu só explicar aqui, você continua lendo depois. Tá. O que o Gelt falou? O Gelt falou que as cores, elas eram vistas de formas diferentes por cada pessoa ou animal, tá? Ele se contrapôs ao que o Isaac Newton falou lá atrás. Tá? Para o Gelt, as cores, ela tinha caráter subjetivo e individual, ou seja, eu vejo, a gente pode citar aqui como exemplo quem é daltônico, né? Quem é daltônico, ele não enxerga todas as cores, ele vê algumas cores específicas, né? E era isso que o Goethe falava, ele falava que era subjetivo, essa questão de cores. Escreveu um tratado falando que eu vejo cores de um jeito, você vê de outro,
cada um, isso é subjetivo e individual, não é, cada um vê a cor de uma forma diferente, consegue enxergar as cores de forma diferente, tá? Foi esse o estudo que o Goethe fez. Ok, Mariane, pode continuar, por gentileza. Porém, as observações de Goethe caiu em descritério na comunidade científica e foram resgatadas no início do século XX pelo estudioso de Gestalt e sobre pintores modernos, Gestalt e sobre os pintores modernos como Paulo Quet e Kandinsky. Tá. Atualmente, só um minutinho, meu anjo, deixa eu explicar essa parte aqui. O que acontece? Quando o Goethe falou deu essas teorias dele, né, que a cor era um fenômeno fisiológico, de caráter subjetivo, ou seja, era da nossa fisiologia e cada um enxergava as coisas de cor de forma diferente, ele caiu em descrédito. Só lá no século XX, né, com as vanguardas europeias, com o surgimento de novos movimentos artísticos, alguns estudiosos, né, que eram estudiosos da Gestalt era uma escola, tá? Uma escola de pintores, tá? De estudiosos da pintura, né, que faziam parte dessa escola. Dentro dessa escola, vai se destacar dois pintores, né, das vanguardas europeias, o Paul Klee e o Kandinsky, tá? Tanto um quanto o outro, eles são do movimento, faziam parte de alguns movimentos artísticos. O Paul Klee, ele é do cubismo, e o Kandinsky, ele faz algumas coisas do abstracionismo, tá? São pintores abstracionistas e cubistas, tá? E eles fazem parte desses dois movimentos. Lá no início do século XX, eles vão começar a estudar essas teorias do Goethe. E vão ver o que eles vão chegar, que conclusão que eles vão chegar sobre essas teorias do Goethe agora, tá? Vamos ver se eles vão confirmar ou se eles vão desfazer da teoria que o Goethe fez. Ok? Pode continuar, Mariane. Atualmente, o estudo da teoria das cores na universidade se divide em 3 matérias, com as mesmas características que Goethe propunha para as cores: a cor física, ótica física, a cor fisiológica, ótica fisiológica e a cor química, ótica fisioquímica. Ok. Então, o que aconteceu? Eles fizeram um estudo, hoje em dia virou estudo de faculdade, né, de universidade, só que dividida em três formas diferentes. Vai estudar-se essas cores na óptica física, né, através da física, na ótica fisiológica e na ótica química, na fisioquímica. Vai estudar as cores, agora vão ser estudadas de 3 formas diferentes, com 3 visões diferentes, tá? Levando-se em consideração todos os estudos, principalmente do Goethe. Hoje estuda-se, quando você vai estudar a cor, vamos supor que você quer se tornar um estudioso das cores. Você vai estudar as cores por essas 3 visões: a visão física, a visão fisiológica e a visão fisioquímica, tá? Vamos supor que você é um apaixonado pelas cores e resolve estudar cores, você vai estudar por essas 3 visões, até você formar o seu pensamento sobre as teorias das cores. Pessoal, vamos só terminar esse slide aqui, tá? Para a chamada lá, tá ok? Continua, Mariane, para nós, por gentileza? Já que você começou. Sim. Como vimos, a teoria das cores não envolve apenas cor X, tem significado Y. Lidar com uma paleta implica em aspectos físicos, fisiológicos, psicológicos e culturais de maneira Simultânea. Isso aí. É preciso lembrar que todas as áreas possuem teorias diferentes e, apesar de algumas serem canonizadas, e sempre recomendado usar o bom senso. Tá, pessoal, o que ele disse aqui? Que estudar as cores não é simplesmente chegar e falar,
A cor vermelha significa sangue, vamos supor, né? Como é comum para a gente falar isso. Ah, a cor azul representa o céu, né? O que ele está dizendo aqui? Ele está falando que lidar com uma paleta de cores implica aspectos físicos, fisiológicos, psicológicos e culturais de maneira simultânea. Quando a gente vai estudar uma paleta de cores, como o Paul Klee fez, estudando a paleta de cores lá do Goethe, ele levou tudo isso em consideração. Ele levou os aspectos físicos, fisiológicos, psicológicos e culturais ao mesmo tempo. Tem que levar em consideração. Vamos supor que você resolva estudar a paleta de cores do Goethe novamente lá. Vamos supor, né, que vocês resolvam fazer isso. Ao mesmo tempo, você tem que levar a questão física em consideração, fisiológica, psicológica e cultural ao mesmo tempo. Tem que pensar em todos os 4 aspectos ao mesmo tempo para fazer a sua teoria sobre as paletas de cores. Tá? É isso que ele quis dizer. E precisa lembrar que vai surgir, como a gente viu ali, dos 3 que nós vimos, cada um deles teve uma teoria diferente, lembra? Né? Cada um deles falou sobre um aspecto da cor. Um falou que era material, o outro falou que era físico. O Goethe já fala que para estudar tem que levar em consideração todos os aspectos, o físico, o fisiológico, o psicológico e os culturais, né? Então, vai surgir teorias diferentes, como surgiram várias teorias diferentes. Mas o que a gente precisa fazer? Apesar de ter teorias dessa que fala assim, ó, que não pode ser contrariada, quando a gente fala canonizada é porque virou santo, não pode mexer, tá? É sempre bom a gente usar o bom senso. Né? Tem teorias que vai falar, não pode contrariar não, porque esse é o cara, não pode falar que ele não fazia isso. E essa cor que ele falou e que era assim, não funciona. Mesmo sendo assim, a gente precisa usar o bom senso e falar o que a gente pensa dentro dos limites, tá? Pessoal, vou pôr chamada lá no site agora, vou parar de compartilhar para vocês assinarem. Nós paramos por aqui hoje, tá? Vou só parar de compartilhar. Vou colocar a chamada agora no site, aqui no chat, para vocês assinarem para mim. E aí, quem for assinando já pode ir saindo, tá bom? Obrigada pela presença de vocês. Não saiam sem assinar a frequência, tá? Porque é essa aqui que eu mando para a coordenação, tá bom? Deixa eu só colar aqui. A hora que colar, a gente manda para vocês. Vai mandar 2 vezes aí agora, tá? Clica num aí e para vocês assinarem aí para mim, por gentileza. E aí vocês podem ir saindo da reunião, tá ok? Obrigada pela presença e até mais. Tchau, professora. Obrigada. Tchau, pessoal. Obrigada. Até mais. Professora. Tchau, obrigada. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau, Obrigada. Até mais. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, Vão com Deus. Boa aula à tarde. Até mais, tá? Até segunda-feira. Professora. Oi, meu anjo. Você já fechou as notas já do segundo bimestre? Não, meu anjo, eu ainda estou fechando. Você está me devendo atividade, não tá? Tô. Manda para mim, faz lá rapidinho hoje, manda para mim. Não pode mandar pelo WhatsApp para agilizar. Tá. Tá? Faz para você no ir média baixa nesse bimestre e também. Vou fazer. Tá? Faz lá e me manda, eu vou ficar aguardando, tá bom? Mayra, tá por aí ainda? Saiu já. Tá, tô te esperando então, tá, Gabriel? Gabriel não. Marcelo. Marcelo, você tá me devendo, meu anjo. Faz lá, qualquer coisa. Se você achar que tá difícil pegar lá no GR8, me chama lá no WhatsApp, que eu te mando pelo WhatsApp o PDF, tá bom? Tá. Vai ficar mais fácil para você fazer, ok? Aham. Tá. Então tá, tô te aguardando lá então. Nada, tchau. Deus. Amém, fique com Deus também.